Olá pessoal, vamos ver aqui hoje a questão de utilizar Java como uma programação orientada a objetos. Tá, então nós temos a programação estruturada, que é mais voltada para a questão de utilizada em cálculos, tá, e processos numéricos, e temos a programação orientada a objetos, como é o caso do Java, tá, que é bastante utilizada em sistemas de internet, tá, e também no Android tem uma diversas séries de aplicações. Então, iniciando aqui, vamos selecionar algumas coisinhas aqui para a gente começar. Vamos começar. Então nós temos a introdução, os tópicos que vamos apresentar na sala. Temos a introdução, as características da linguagem Java, conceitos e orientações para programação orientada a objetos, e temos a questão o software e um exemplo bastante simples como introdutório à questão da utilização da linguagem Java. Então, a linguagem Java foi criada em 1991 por James Gosling, tá? Então, o termo Java é utilizado geralmente quando nos referimos aqui a linguagem de programação orientada a objetos e um ambiente de desenvolvimento composto pelo compilador, o interpretador e o gerador de documentação. Então, esses são os conceitos principais que nós temos quando falamos da linguagem Java. Além disso, temos que o ambiente de execução é o JRE, o Java Runtime Environment. Tá? Isso aí é importante que a máquina tenha esse JRE instalado para que possamos fazer um processamento, um trabalho em Java. Então, quais são as características principais da linguagem Java? Nós temos que ela é simples, então o aprendizado da linguagem Java é bastante rápido, então ela demanda um curto período de tempo. Outro ponto-chave é que ela é orientada a objetos. Desde o início do seu desenvolvimento, a linguagem foi voltada para a questão da programação orientada a objetos. É uma linguagem bastante familiar para quem já programa em C e C++. Então ela é muito similar para quem programa nessas duas linguagens, o que não impede que o programador também que utilize outras linguagens também se adapte ao Java, tá? Dada a sua simplicidade. Então ela é robusta, ela foi pensada para o desenvolvimento de softwares confiáveis, ou seja, imunes a interferências, a ataques, etc. Então é uma linguagem bastante robusta. Ela é segura, então as aplicações Java são executadas em ambiente próprio, jeito o Java Runtime Environment, e que inviabiliza a inclusão de códigos maliciosos. Tá? Então isso aí advém da robustez e da segurança da linguagem. Além disso, ela tem uma portabilidade muito grande. Então, ela pode ser executada em diversos sistemas, em diversas máquinas, desde que possua um JRE instalado. Tá? Então, você pode rodar em diversos sistemas operacionais. Partimos agora para a questão da conceituação dos conceitos da orientação a objetos. Tá? Então, nós temos entidades que interagem entre si. Temos inicialmente o objeto em si, que são entidades que interagem entre si, onde cada um deles desempenha um papel específico. Por exemplo, nós temos um carro e temos uma pessoa. Então, eles interagem entre si, o carro e a pessoa eles interagem. Tá? E do ponto de vista de programação, eles são objetos. Tá? Então, eles interagem entre si. Classes descrevem um conjunto de objetos com as mesmas propriedades, atributos e associações, e o mesmo comportamento, ou seja, as mesmas operações. Então, os objetos são instâncias das classes. E temos as classes, que são um conjunto de elementos que têm as mesmas características. Por exemplo, se considerarmos a classe de carros, vamos considerar os elementos que formam, os objetos que formam essa classe, têm que ser carros e apresentarem as características inerentes aos carros. Tá? Isso denota uma classe. As linguagens são ligações, no caso aqui nós temos que ligações e associações. Então são os relacionamentos entre os objetos e as classes respectivamente. Então é aquele intercâmbio que vai existir entre os objetos e as classes. Tá? A classe seria como tivesse um conjunto de todos os elementos que têm a mesma característica, e os objetos são os elementos que estão presentes dentro daquela classe e que interagem entre si e entre a classe como um todo.
Além disso, temos a questão da herança. Então, elas descrevem um conjunto de classes com as mesmas propriedades, ou seja, os mesmos atributos, as mesmas associações, tá? E o mesmo comportamento, ou seja, as minhas operações. Nós podemos ter uma classe formada por carros, e dentro dos carros podemos ter os sedãs, cupês, carros esportivos. Então, nós temos uma classe que tem a mesma propriedade e que apresentam atributos e associações que são comuns a eles. Tá? Então, isso é o que define essa questão da herança. Temos ainda as mensagens de métodos, que é a forma de como os objetos se comunicam entre si. Logo, os objetos eles estão sempre se comunicando, trocando informações, tá? Entre si, ou seja, eles estão interagindo. Então, é através de mensagens e métodos. Isso é importante também quando formos ver a questão da programação. Classe e operações abstratas, então são classes que não possuem uma instância e operações que não são implementadas nas classes, ou seja, são apenas assinaturas. Por exemplo, nós temos pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então nós temos as classes de pessoas e temos as pessoas físicas e pessoas jurídicas, que é uma instância e uma operação que não é implementada nas classes. Então eles são apenas uma assinatura para distinguir, tá, a definição daquele elemento. A classe abstrata existe meramente para que um comportamento comum a um conjunto de classes possa ser colocado em uma localização comum e definido uma única vez. Aí vamos à questão do software Java em si. Primeiro, ele é simples, como já vimos, ele é orientado a objetos, ou seja, ele não é uma programação voltada para como operações numéricas, operações de cálculos, ou seja, como é o caso da uma programação abstrata. Ele é familiar, ou seja, para programadores que programam em C ou C++, há portabilidade, independe da máquina, desde, lógico, que a máquina tenha um JRE instalado, ou seja, uma máquina virtual Java. E um programa Java ele roda em servidores, desktops, celulares e cartões, tá? Então ele utiliza também bytecodes. Então aqui temos um programa Java, nós temos o editor, o arquivo fonte, o source file, o compilador, os arquivos de classe, os arquivos da biblioteca, a máquina virtual, que aqui é onde é feito o processamento, e por fim o programa ele rodando. Esse é um processo de compilação de um programa em Java. Então, rodando um programa em qualquer lugar. Então, nós temos os programas fontes, nós temos o compilador, depois nós vamos formar os arquivos intermediários e as máquinas onde esses programas podem rodar. Ele pode rodar no sistema Linux, pode rodar no sistema Windows, pode rodar no sistema iOS, tá? Então basta apenas que exista uma máquina virtual instalada num desses sistemas operacionais que o programa irá rodar, tá? Isso é uma das características do Java. E finalizando, temos um programinha bastante simples aqui, que é Olá Jampa, tá? Jampa é como a gente chama aqui João Pessoa, tá? Às vezes a gente chama de Jampa de João Pessoa. Eu poderia ser um programa aquele Olá Mundo, tá? Mas eu coloquei Olá Jampa. Então, nós temos a definição clássica inicialmente de um programa, uma classe, criação de uma classe. Então, nós criamos a classe Olá Jampa. Então, criamos a classe. Temos a execução do programa e aqui definimos o método. Então, nós temos placo static void main, então strings e os argumentos. Então, sempre que o programa Java vai para rodar, ele tem que ter essa característica. E ele vai jogar na saída, ou seja, ele vai nos dar de resposta, ele vai através do system.out.println olá Jampa. Então isso que esse programa ele faz. Então ele executa, ele vai ter um conjunto de instruções e ele vai após ele rodar, ele vai nos dar como resposta a mensagem olá Jampa. Poderia ser olá mundo, olá como vai. Então, são programas simples para entender como você quer o Java.
Tá? Programas mais rebuscados partem da mesma característica. Nós temos aqui um comentário, então existe uma estrutura de comentário, então duas barras, tá? Então são os comentários quando são definidos em linha, então, são os comentários. Para o compilador, ele não vai ver esses comentários, tá? Outra forma de colocar os comentários é através de barra e asterisco, então são os comentários. Outra maneira de também colocar os comentários num programa em Java, mas o compilador não vai ver este comentário, tá? O que o compilador vai ver é o programa desta forma, tá? Em si vai ver o public class, olá Jampa, public static void main strings, argumentos, system.out println, olá Jampa. Então é assim que o programa vai ver. Vejam, o compilador vai ver isso aqui. Ele não vai visualizar os comentários. Então os comentários são interessantes para os programadores, para quem está ou outra pessoa que vai ler o programa em si, tá? É salutar para o programador colocar sempre um comentário para ver o que aquela instrução, ou aquele conjunto de instruções ele está executando dentro de um programa. Isso facilita muito na hora na necessidade de uma correção ou de que outro programador, na hora de ver o programa pela primeira vez, ele saber o que cada etapa está executando. Então é muito salutar ter desde as primeiras programações em Java ou outra linguagem, C, C++, Fortran, Pascal, inserir sempre um comentário para facilitar ao programador em caso de correção, tá? Que tem programas que são muito extensos, ou para quem está utilizando o programa pela primeira vez. Então os comentários são importantes para as pessoas que estão programando, tá? Mas não, o compilador ele é indiferente a esses comentários. O compilador ele vai ver esse conjunto de instruções aqui. Então, instruções dentro da definição de uma classe são agrupadas em um ou mais procedimentos chamados de métodos. Então nós temos a definição da classe e a partir daqui nós temos os métodos, tá? O grupo de instruções em Java que tem o mesmo nome e faz algumas tarefas específicas. Então esses são os métodos, tá? São um grupo de instruções em Java que tem um nome e faz alguma tarefa específica. Todo programa Java tem que ter um método, ou seja, o main, onde a execução dele começa. Então a execução dele começa nesse ponto. Então no public static void main. Então ele começa aqui a execução. Então aqui eu defino um método, tá? Então após definir a classe eu defino um método e a partir daí vem as execuções, tá? Para o sistema, para o programa em si. Então palavras usadas para se escrever programas são chamadas de identificadores. Então, quando eu tenho palavras que eu utilizo para escrever programas, são chamados meus identificadores, e exceto aquelas que dentro de aspas são os strings. Então, todas as palavras que eu utilizo para escrever os programas são os identificadores. Então, os identificadores são os que identificam as funções, identificam os comandos, tá? O que tiver dentro de aspas são comentários, tá? São os strings. Então, como eu tenho aqui olá Jampa, esse é um string, tá? Não é um identificador. Identificador é public static void main, system.out.println. Então esses são os identificadores, ou seja, são palavras que são utilizadas para escrever o programa em si, tá? E algumas em Java são dedicadas. Então, algumas palavras são específicas que executam já uma determinada função. Então já são os indicadores já bem específicos. Então obrigado pessoal, essa foi uma introdução rápida ao Java. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo sobre programação. Um abraço sideral.